Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Casa Vida Prática. Essa temporada eu tô super rouca, me desculpem, mas esse clima de São Paulo que tá maluco. Vamos lá, hoje eu tô recebendo duas gêmeas que eu falo, porque elas são muito queridas, lindas. Isabela, Daphne Nemer. Tudo É bem? isso, tudo Bem, bem? e Obrigada você? pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E é minha geminha, né? Meu chaveirinho, que eu carrego para todo lugar, se precisar, se A gente pudesse, brinca né, que é Isa? a bolsa, que onde ela tá, eu tô junto. É isso aí. E olha que prazer, né? Ter uma mãe e uma filha na história da arquitetura que elas estão construindo juntas. E, Daphne, você imaginou que um dia seu bebê seria uma Né? arquiteta que trabalharia do seu lado? Olha, você sabe que não pensava nisso, né? Por mais que, assim, eles me acompanharam, tanto ela quanto o meu filho, eles têm diferença de 1 ano e 2 meses, né? É pouco tempo. E eu, assim, às vezes levava eles para obra, né? Eu tenho foto deles pequenininho com trena, medindo, me ajudando a medir parede. Ela ficava enlouquecida quando eu riscava, porque eu tenho mania de deixar bilhete na obra, né, para os prestadores. E em casa a gente sempre foi muito cuidadoso, assim, de educar mesmo, né, de não deixar riscar parede, de não tirar nada de casa para educá-los, porque, né, eles não convivem só em casa, né, eles vão na casa de outras pessoas, então tem que saber lidar com tudo que tivesse no lugar. E ela ficava enlouquecida quando eu chegava na obra e Era escrevia. realização. Quando ela Ah, começou a escrever, né? Ela falava, uhum. deixa eu escrever, mamãe. Posso escrever? Então ela se realizava escrevendo nas E eu era paredes. criança, então eu sempre eu tinha ainda aquela questão de brincar de professora. Aí eu, nossa, eu me sentia que eu podia desenhar ainda na parede, grande, rabiscar, fazer o que eu quisesse. Do jeito que quisesse, né, filha? Uhum. Porque aquela parede ia vir abaixo É, e ser totalmente reformada, né? É, ia ser pintada, enfim, aí podia, aí ela se sentia totalmente à vontade. Então, eles tinham esse contato, assim, de obra por conta disso. Às vezes, eu pegava eles na escola e ia para a obra fazer medição, ou às vezes, quando eu estava com álbum de papel de parede, né? nossa, assim, Mais coisas, assim, de finalização de obra. Amostra de coisas que são mais gostosas de ver, papel de parede, amostrinha de carpete, tudo uhum, ela achava graça e queria usar no quarto. Toda vez ela queria reformar o quarto dela, né, filha? uhum. É pra mim, eu aparecia coisa, é pra mim, tudo era pra. E aí, sem querer, sabe, foi pegando essa coisa de gostar e foi indo, assim, meio que na brincadeira, sem interferência, assim, de imposição, ela acabou tomando o mesmo caminho, né, filha? Só ela tem uma meio que imposição, assim, porque eu gostava muito de jogos também que fossem relacionados à casa. E aí eu sempre reclamava que um dos jogos que eu jogava não tinha o mobiliário que eu gostava, não podia deixar a casa como eu queria. Aí isso eu tinha uns 14, 15 anos. Aí ela falou: se o problema é esse, não tem problema, eu vou comprar um programa de 3D e você começa a fazer a renderização pra mim. Essa foi só a leve É, uma empurradinha Uma ali. empurradinha. empurradinha para começar a fazer esses renders Uhum, aí, né? sim, mas eu amo. E a tua escolha, a primeira escolha profissional foi arquitetura? Se eu te contar como foi a minha escolha profissional, Ah, então conta, eu vou te Daphne. contar, eu vou te contar. Eu estava saindo do colégio, né? Que era o Uhum. oitavo ano. É. E eu ia fazer o acadêmico normal, ia fazer Ensino o ensino médio, médio né? normal. Normal. Uma amiga minha de classe falou: ai, Daphne, vamos fazer. Tinha na época o técnico para arquitetura, era desenho de arquitetura. Vamos fazer tal. Eu falei, mas nossa, e eu desenhava mal, né? Nunca era minhas casinhas que quando eu falei arquitetura, minha mãe até olhou, acho que ela falou, tem certeza? E aí eu falei, vamos, sabe quando eu não tava, não tinha direção, né? Eu ia fazer para depois na faculdade e escolher um caminho, mas eu aceitei. Eu falei, vamos lá, vamos fazer o vestibulinho na época, né? Que eu fiz no Júlio de Mesquita, que é ET, né? Eu passei, ela passou no vestibular, né? No vestibulinho, só que ela repetiu de ano na oitava série, e eu fui fazer o curso que ela Sozinha. me Ela me chamou chamou. para fazer companhia. E aí falei, depois se eu não gostar, eu mudo na faculdade. E eu já apaixonei dali e fui, né? Já tinha certeza que era isso que eu queria mesmo.
E ela que me direcionou, mudou totalmente o rumo, o caminho. Então, assim, eu falei, acho que foi só, era para ser, né? Era para ser. E assim, eu amo o que eu faço. Amo. Para mim, se a gente não toma cuidado, a gente até se perde um pouco no tempo, porque eu gosto tanto que para mim não é trabalho, sabe? Eu É me prazer. divirto, é um prazer fazendo. Até a gente pega esses folders Nossa, um perigo. no farol Aham, de né, de empreendimento empreendimento, a gente imobiliário. já fica reformando, fica as duas. O que que você mexeria? Então, assim, para distrair, a gente É, continua trabalhando. meu professor, ele falava que a arquitetura é um caminho sem volta. Uma vez que você entra na faculdade, você não consegue mais viver sem trabalhar, porque tudo você entra assim, mas nossa, isso daqui daria pra fazer isso. Então ele sempre falava, é um caminho sem volta. Vocês estão preparados pra isso? E minha mãe, quando eu falei isso pra ela, falou, pior que é assim mesmo. Você já viu como a gente pega o folder no farol, como que a gente já fica aí? É. E às vezes o cliente faz uma cotação, você não sabe, né, pede um orçamento de projeto, você nem sabe se vai fechar. Mas só de você ver a planta, você já começa a trabalhar e a imaginação vai. Às vezes você está numa loja vendo algumas coisas para um cliente e sem fechar com aquele, você já está, sabe, pensando naquilo, né? Então a gente é muito envolvente, assim, para mim, pelo menos, eu acho que é muito envolvente, muito gostoso. São quantos anos de carreira? 20 e poucos anos. 20 e poucos, muitos, né? Porque ela já tem 23, né? 24. 24, já estou me Acabei de perdendo. fazer. Mais de 20 anos de carreira. É. E Isabela, você nunca pensou em seguir por um outro lado? Sim, na verdade eu acabei decidindo arquitetura um pouco antes de entrar na faculdade. Eu era muito dividida entre direito e arquitetura, nada a ver, né? O meu pai fazia direito, eu não sei se fez, quer dizer, eu não sei se ver a forma que ele conversava com as pessoas, alguma coisa assim, achava legal e eu queria partir para esse lado. Só que aí eu falei, não, eu acho que não é o que eu vou me identificar. E aí eu acabei optando por arquitetura. Ainda também teve essa questão da renderização, aí eu, tipo, tinha quase que 100% de certeza já que era isso que eu Que iria querer gostaria, né? seguir. É. E como que vocês se dividem no trabalho? Então, agora, né, a gente ia juntas ao mesmo, para tudo, se pudesse. Só que até para render mais o trabalho, para ficar, né, para a gente conseguir ter Otimizar o mais, tempo, né? aí ela fica mais na parte do escritório e eu vou mais para a obra, vou atender cliente, vou escolher os materiais, né? E tinha até uma questão, porque um dos motivos que eu ficava em dúvida em arquitetura era por conta da obra. Eu sempre fui um pouco nojentinha. E eu falo pra minha mãe, agora eu tô ficando mais ogrinha, né? Agora eu tô começando a incorporar arquiteta. Porque eu ia pra obra e eu ficava tipo, ai, mas putz, vou ter que sujar a mão. Então essa parte de obra eu tô me adaptando agora. E a minha mãe é muito mão na massa. É muito operacional. Literalmente. Não é brincadeira. Ela vai, você tem que pôr a mão na massa, passar rejunte, ela passa. Eu fico. Meu Deus do céu. Né? Isso é por trás dos Por bastidores, trás né? dos Porque todo bastidores. mundo acha que, Que é nossa, uma arquitetura vida é só glamurosa. glamour, né? É É. só festa, é só coisa bonita, mas ninguém vê o que a gente faz por trás, Nossa, né, sim. Isa? E eu falo que eu queria muito gravar isso, sabe? É que às vezes não dá tempo, né? Às vezes agora ela me coloca pra pôr a mão na massa junto, então não dá. Mas eu queria muito gravar, porque se visse, assim, o por trás dos bastidores de verdade, é muito, muito gostoso também, né? Porque E você fazer faz a coisa. acontecer, né? Exato. Para fazer acontecer. A gente consegue agilizar. Esses dias a gente precisava entregar essa obra de Moema. E o apartamento é super gracioso, mas é um apartamento pequeno e final de obra parece um formigueiro, né? Você precisa estar com muita gente fazendo tudo ao mesmo tempo. E às vezes, assim, eu estava com o pessoal de limpeza e uns prestadores finalizando coisa pequena. A gente chegou na obra, a menina da limpeza esperando. Ai, Daphne, eu ia embora. Como ia embora? Não, mas não dá para se mexer aqui. Eu falei, como não dá? Né? A gente tinha chegado os móveis também, que estava tudo embalado. Ah, na hora, eu falei, pode deixar. Eu comecei a ajeitar, sabe? Falei, não, a gente vai tirar tudo daqui, para a primeira embalagem, que é o papelão das coisas.
a gente limpa aqui, tira os papelões, passa para cá. Então, assim, você vai fazendo a situação na obra que se você não tá lá, a coisa não acontece, né? Ficam olhando para a cara do outro, e por mais que, assim, o pessoal é parceiro, né? Eles tentam se ajudar, mas às vezes parece que não raciocina, sabe? Não tem um direcionamento, né? Então, E assim, essa liderança é importante, né? Para fazer acontecer. eu vou muito à obra. Eu não sei, eu penso assim, eu falo, não sei como tem profissionais que não visitam obra, Aham. porque ainda assim, né, a gente às vezes acontece porque é mão de obra, é ser humano, a gente procura os melhores profissionais, mas tem muita coisinha assim que a gente ainda precisa estar lá para ajustar, e se não vai, aí a coisa acaba crescendo mais para o final da obra e acaba virando Perrengue chique, já teve? um Algum perrengue. inesquecível, assim? Nossa, Ai, teve o do parafuso, né? Do prego. ai, Vamos contar esse perrengue, essa eu não Isabela? lembrava. Ó, foi muito ruim, mas já passou. É igual gravidez, né? Que você fala, não vou ter o segundo, mas esquece. Eu estava entregando uma obra para um cliente ele foi viajar quando ele voltasse, já estava no final. E aí, quando ele voltasse, já era para estar tudo pronto. E nós tínhamos comprado todos os móveis, pode falar, né? Da Artefato. Ah, E a gente também estava nos ajustes finais e só colocando pendente em cima de mesa, porque eu gosto de primeiro instalar os móveis para ele ficar bem centralizado, né? Tem algumas coisas que a gente realmente precisa deixar para o final. E a mesa coberta, porque eles vêm até parece um colchãozinho, assim, sabe? Toda forradinha, todo protegido. protegido. E eu lá no final, gente, pelo amor de Deus, cuidado. E o que acontece? A mesa é enorme. Para o instalador colocar no forro, ele tem que dar uma apoiadinha, né? Assim, de leve na mesa, mas não é subir, só dar o equilíbrio. E eu no pé deles, quando eu percebi, tinha um parafusinho que estava por baixo daquela manta Daquela proteção. e arranhou a mesa. Uma mesa bem baratinha. Uma mesa bem baratinha. Uma laca ela teve que subir içada. E aí, aquele me tirou, né? Eu sou muito tranquila, assim, sou muito calma, mas aquela vez me tirou do sério. Aí entrei em contato com o pessoal da loja, eles me pediram 20 dias. Eu falei, não, era tipo da segunda para sábado o cliente ia chegar. Eu sei que a gente conseguiu mover montanhas lá, como diz, a fé move montanhas. A gente içou para descer, levou, pintou, içou para subir de novo. Quando o cliente chegou, estava tudo impecável. Tava Tô até arrepiada. Tava impecável, porque tem coisas ficaram que uma noite sem dormir, né? Uma semana, né? Uma semana sem dormir. Mas ficou tudo perfeito, o cliente amou, né? Essas coisas a gente só conta depois, porque, Sim. né? Mas faz parte. Faz parte. E muito, né? Essa história que vocês estão me história. contando, eu já escutei inúmeras vezes, e porque é corriqueiro. E ninguém imagina, acontece, né? O perrengue que vocês E por passaram. mais que a gente tome cuidado, são muitos itens, né? São muitos itens para cuidar. São muita detalhes gente e muita envolvida. gente envolvida. Às vezes você tem 20 pessoas ali no ambiente. É um tal de um cuidar e o outro vai... Porque você, por exemplo, você faz a pintura, vai entrar com móveis pesados, por mais que toma cuidado, né? Acontece. Às então, vezes danifica, né? Mas é uma correria danada, mas gostoso, né? depois que passa, vira história. Na hora dá nervoso. Dá. Né? E vamos ver essas histórias prontas, que é o resultado que você adora ver por aqui. E elas trouxeram muitos projetos. Vamos contar a história de imóvel por imóvel, começando por esse. Então, Perfil de moradores. Esse que que eu te falei, que é em Moema. É um duplexinho que é muito charmoso, tem 70 metros quadrados. Ela é uma cliente, ela mora sozinha, e olha a coincidência também. Ela é irmã de uma amiga minha que estudou comigo no Júlio de Mesquita. Naquela época, e me achou nas redes sociais também, a irmã dela, e me indicou, e eu acabei fazendo para ela o projeto. Então, assim, a gente mudou muito.
Muito, não parece mesmo. E até a própria cliente fala, meu Deus. Ela fala assim, eu gosto de cores, né? Eu Uhum. gosto de cores, tal, vocês vão ver o antes como era, né? E ela falou, mas eu tô aberta, né? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente usa cores Pontuais. em almofadas, objeto de decoração, porque os meus projetos são sempre bem neutros, porque a gente preza a temporalidade, né? A gente não gosta de fazer nada que seja moda, né? Então, se você pega projetos meus de 10 anos atrás, ainda está super atual. E quando enjoa, que a gente sabe que enjoa mesmo, cansa, você quer mudar um pouco a cara, aí você troca esses itens, porque são coisas que são relativamente com custo baixo, fáceis de trocar e você muda a cara. Se você quiser deixar sua cara com uma estação do ano, sabe? Acompanhar, deixar no inverno uma coisa mais aconchegante, mais quentinha, mais aquecida. No verão, uma coisa mais gostosa, Então, você consegue fazer isso com pequenas coisas, né? E aí ela falou, não, então vamos fazer isso. Aí, conforme foi escolhendo, ela foi gostando dessa coisa de tons neutros e, né, enfim. Vamos ver aí as outras fotos. Então, aí a gente tem o ambiente anterior é integrado aí na sala. Isso, a gente tirou aqui a porta do terraço. Aí eu não sei se vai aparecer numa das fotos, mas essa escada é uma escada existente de metal e ela tinha os degraus de madeira. E ela era uma escada, ela tinha um aspecto, ela era magrinha, ela estava bem... Uma estreitinha ali. Sem graça ali, né? E ela não queria trocar, a gente precisava dar um up. O que a gente fez? Tirando essa parede, a gente alargou esses últimos degraus e a gente construiu por cima esses primeiros 3 ou 4 degraus, eles são em alvenaria. Então, a escada continua lá, que tem toda a estrutura, mas a gente deixou esses 3 primeiros com outro material. Então, a gente conseguiu alargar e deu esse contraste, sabe? E ela gostou muito, um destaque. Né? Então, assim, o que a gente queria meio que esconder, acabou só com esse pequeno detalhe, né? Uma reforma que foi pequena nessa parte, a gente conseguiu deixar ela mais robusta e poder aparecer no projeto. Aqui, esse é o antes. Esse é o antes. Isso daqui, me incomodava demais, Sim. essa estrutura. O restante a gente conseguia manter, que dava pra... Então, a gente pintou todos os degraus, a gente passou cimento queimado. E essa estrutura a gente cobriu com alvenaria. E como a gente tirou a parede aqui, ela cresceu para lá, 15 centímetros mais ou menos, mas fez toda a diferença aí. E abriu também essa parte da cozinha, né? Essa parede aqui também a gente abriu e integrou tudo. Aí até essa minha amiga, que é a irmã dela, falava para ela assim, ela mandou algumas fotos, né, de como tava ficando, você vai ter que mudar o seu armário também, porque você não tá na paleta do seu apartamento, você não tá mais seu armário não combina mais com o seu apartamento. Vamos mudar esse closet inteiro de roupas aí, porque acabou, esse mood é outro. É outro. Engraçado, porque quando ela viu a foto do antes, ela falava, gente, como que eu gostava? Eu achava feio. É verdade. E aí, esse aí é o antes. Daquela sala de almoço lá que a gente mostrou. Isso. Tá. Então, a gente tem, olha, os 4 lugares, como era antes, e o móvel lá atrás, que hoje em dia você tem muito mais aproveitamento, porque você tem acesso. Antes ela falava para mim, ela falou, Daphne, eu queria uma coisa diferente, porque não é prático. Quando tinha visita, ela falou assim, eu tenho que pegar a coisa, tem que todo mundo se movimentar para poder pegar as coisas ali para servir para poder servir. Então, fica mais solto, né? Fica um ambiente funcional, bem funcional, leve, né? Do que ter todo esse... entulhado, né? A gente tem uma visão aí de desorganização. Pequeno, né? Dá a impressão de desorganização. A escada ali de novo. O detalhe da escada, como era. Nossa, que mudança, hein, gente? É legal porque hoje elas trouxeram vários antes. Então, para você ter uma ideia mesmo da transformação dos projetos. Eu acho muito, muito interessante ver o antes e o depois, Sim, né? Antes e depois é o melhor, né? Em termos de arquitetura. E aí é o mesmo projeto? Não, esse já é em Perdizes. Já é uma segunda proposta. Aí. Isso, esse é em Perdizes, é um apartamento de 180 metros quadrados.
E o apartamento é grande, e quando a gente pegou para reformar, o quarto também é grande, mas por quererem deixar um closet separado, ficou um quarto pequeno e um closet super apertado, né? E aí a gente ampliou também, eu tirei a parede. Ele não perdeu o que ele tinha de armário dentro do closet, porque na realidade era um corredor, né? Tinha uma paredinha de drywall aqui, o que ele tinha lá. Tem a foto aí, né? Tem depois. E aí a gente abriu, ficou mais amplo e mais funcional também. Esse cliente, ele é alto, né? É um cliente Bem Que tem uma alto. estatura que tem uma alta. estatura alta. Ele é alto, ele é mais largo, tem um ombro mais largo. Então a gente fez uma parte dos armários com uma profundidade maior, porque senão você coloca um blazer num cabide, ele amassa os ombros, né? Então a gente teve essa Né? preocupação. Na realidade, a gente pensa muito. Então, assim, arquitetura de interiores, às vezes as pessoas não dão muito valor, parece que é simplesinho e tal. Mas a gente pensa até realmente onde vai guardar o quê, sabe? Dentro de armário, se tem alguma coisa específica que você precisa ter uma altura diferenciada para poder organizar. Então a gente pensa muito mais a fundo do que realmente parece, né? Então vamos ver, né? Aí, Aí é ó. o antes. Uhum. Como era? Então, aqui é onde está a cama, né? Sim. É uma parede de espelho. E aqui era muito apertado e escuro. Uhum. Aí a gente abriu e... Inclusive, eu não sei se você já falou, foi uma. Já foi cliente, né? O que ela é? Ela é madrinha desse cliente. Então, foi indicação dela. Que eu acho que, assim, a maior satisfação para a gente é quando um cliente faz uma indicação. Que é a certeza que a gente tem que ele realmente ficou satisfeito, né? Indicação e faz mais de uma vez, que é uma coisa que acontece Atendeu com esse cliente em frequência. outras fases da vida, né? Tem Ele alguns volta a ser clientes, cliente, né? Exato, tem alguns clientes que já Que a gente já fez mais do que... terceira obra. É. E aí é o mesmo Esse apartamento. é o mesmo Que também apartamento. a gente ampliou, né? Ali, quer mostrar? Que ali tem. A gente ampliou ali, tiramos a parede da... Eram, na realidade, duas portas grandes, né, que iam para a sacada. E quando a gente já sabia que aqui tinha um pilar. E aí, assim, eu brinco, que eu falo, quando a gente não pode com eles, a gente Se une a eles. evidencia o problema de uma forma. Então, o que era um problema, a gente faz virar um detalhe, né? Então, aqui era um pilar que se a gente tirasse e ficasse aquele pilar, ele é até desproporcional em relação ao tamanho da sala, se deixasse só o pilar. Então, o que a gente fez? A gente fez uma caixa aqui toda em drywall, com um nicho, aqui é um nicho iluminado, decorativo, e tem a lareira aqui embaixo. Então, isso tudo parece que a gente fez, justamente foi pensado, claro, né? Mas ele nasceu aí por conta desse pilar, para a gente Partindo do tentar. projeto Foi para disfarçar esse problema do pilar, ele virou um detalhe. E esse era o antes. Esse era o antes. Uhum. E esse é o pilar. Esse é o pilar. Prazer. Tá, olha a diferença, gente. A resolução do problema aí. Né? Né? A gente usa um revestimento super interessante aí também, que ele é lâmina de rocha. Tá. Ele é maleável, você cola com cola mesmo, corta com estilete e parece que é pedra, né? Parece que é uma coisa pesada. Que é pedra natural, né? É bem interessante. E o custo dele? É interessante também? É interessante também, até por conta de você ter... ele tem uma aparência de muito sofisticado, de um valor agregado, mas não se compara com o valor de uma pedra, entendeu? E super, assim, fácil de subir, fácil de manusear, instala rápido, muito mais... Não tem que ir para uma marmoraria para fazer recorte, né? A pessoa corta no estilete mesmo. Esse também, mais um antes. Mais um Ali da antes. área gourmet também. E aí já é um outro projeto. Né? Já é outro projeto. É. E um banheiro que a gente sabe que encontra ainda, né? Em várias residências. Né? E aí vocês fizeram... Conta um pouquinho desse projeto. Esse apartamento é em Santo André. Tá. É um prédio muito antigo, ele deve ter aí quase 50 anos. Então, ele tem uma suíte só, são 3 dormitórios, uma suíte. Esse banheiro é o que atende as 2 suítes e, na realidade, não tem lavabo. Ela é uma pessoa que mora sozinha também.
E então ela gostaria que tivesse um lavabo, né? Então esse banheiro vai ser muito pouco utilizado para tomar um banho, a não ser quando ela recebe visitas. Aí eu não podia tirar o chuveiro, mas eu também não queria que ficasse tão aparente, né? Então a gente fez essa proposta de disfarçar aqui um pouco, fazer no vidro do box a gente colocou um adesivo. Ele vem pronto, né? São placas de 30 por 30 e ele é um madeirado. Ali é um Ah, desenho ele é um madeirado em relevo. alto relevo. Ele é um alto relevo madeirado. Então, meio que ficou com cara de painel. Ele é da cor desse móvel aqui, ó, aquele painel. Então, ele ficou meio como se fosse um painel. A gente não perdeu a luminosidade também, né? Mas ele é um box de banheiro. Mas é um box de banho ali. E meio com cara de lavabo. Atende as duas situações. Atende as duas situações, né? Né? E esse antes... É o mesmo apartamento do banheiro, aí é a sala, que a gente abriu a parede da cozinha e ampliamos. Esse apartamento, ali a gente tinha um corredor mais longo e ficava esse espaço sem ter utilidade. Aí a gente modificou aquela parede, também abriu e vai aparecer, acho que no próximo. Aí é aquele... Olha, dá para mudar um pouquinho, né? Dá Esse pra daí mudar foi bem, um né? que eu, quando fui fazer o post, eu tive dificuldade de De- entender o que era O que ângulo, tinha o que era, acontecido, né? o que que era aquilo e o que se transformou, porque foi uma mudança muito, esse daí foi uma Radical, mudança né? muito radical. E essa cliente, que nossa, é uma fofa, a gente é apaixonada por ela, né? Virou família, assim, ela era uma vizinha, eu morava nesse apartamento, nesse prédio, e ela era a nossa vizinha. Aí eu mudei, quando ela foi reformar, ela me contratou. E ela não entrou no apartamento nenhuma vez, enquanto estava em reforma. Ela falou, eu vou entregar a chave para você, eu confio no seu trabalho, só vou voltar a hora que eu for morar. Morar. E foi. E ela foi o que ia aconteceu. até a portaria e não subia. A cabeleireira, então ela ficou morando em São Paulo. Ela vinha na cabeleireira dela, que era em frente ao apartamento. Ela ia, eu falei, acho que nem eu tinha maturidade para isso, porque eu sempre peço para os clientes, né? Eu falei, evita vir, né? Deixa, porque é gostoso Sim. o impacto, né? Ver o impacto. Quanto menos você vai na obra, o impacto é maior. Então eu falo para se O conter. desespero é menor, né? Também. Mas eu falo, olha, não sei se eu teria essa maturidade, mas ela realmente só foi quando foi para entrar. Mas ela, né, ficou tão emocionada que contagiou, assim, quando a gente entregou o apartamento, contagiou. Fiquei arrepiada de novo. Porque realmente não dá para casar as duas, né, imagens. A gente fica meio perdido mesmo, E né? esse no antes, aconteceu. porque mudou radicalmente, Mudou muito, né? mudou total. Total. E esse aconteceu na época da pandemia, então a gente ficou um ano praticamente parado, né? Que não podia entrar, fazer reforma no condomínio. E ela já não entrava mais. Quando chegou lá, ela falava pra mim, me explica o que era? como que era aqui que eu já não lembro mais. Muito legal. Essa era a Também. cozinha do mesmo apartamento. Daquela sala. Tá. Uhum. Então vamos ver como ficou, gente. Não dá nem para acreditar que a pessoa morava lá antes, né? Não é? É que, no caso, essa cliente também tinha um apego sentimental, porque esse apartamento foi dado pelos pais, não foi? Foi um presente dos pais quando ela era menina ainda, né? E ela morava aí com a mãe, que também é uma senhorinha bonita, né? Simpática. E aí a mãe faleceu e acho que até para tirar um pouco, né, das Desse lembranças, peso, né, da lembrança. aí ela deu essa reformada geral, mas de verdade foi até hoje foi o que deu mais impacto, assim, do antes e depois. É impressionante. Aí é o mesmo, é o hall. É o mesmo, é o hall. Que ficou lindíssimo, né, gente? E assim, eu já fiz tour em projeto com vocês. Aham. E o hall é um lugar que eu acho que vocês têm um olhar especial, né? Porque ele é impactante, mas ele quase não tem elementos, né? É isso mesmo. É isso, né? É isso mesmo. Isso é meio característica do trabalho de vocês? A gente gosta de deixar. Porque, assim, ele é o que recebe. O primeiro impacto, né, que a pessoa tem, que uma visita tem, é o hall. Então, não adianta você fazer. Eu acho que tudo tem que ser um contexto. Não adianta você fazer lá dentro uma coisa super bem pensada e lá fora parece que não faz parte, né? E é tão legal também essa questão de você ver o piso do hall já entrando pro apartamento, né? Dá Isso essa também continuidade, exato. né? Tipo, bem-vindos, né? Então já exato. começa ali saindo do elevador. É um papel de parede? Papel de parede.
É isso. E aqui, e esse apartamento, ele são 2 por andar. Tá. Aí a gente fizemos 2 portas diferenciadas. Uma delas é a dela, que é cinza, assim, e a outra aqui a gente fez toda em madeira ripada. Então parece um painel, sabe? Eu mandei fazer a campainha, que eu também não gosto da campainha, aquela normal, com aquela plaquinha de acabamento. O que que eu pedi para fazer o meu serralheiro? A gente desenhou e eu pedi para ele fazer a campainha, a tampa do acabamento aqui mais alongado com o número do apartamento com corte a laser ali na própria campainha. Então, Às vezes a gente dá dando uma esse viajada. charme, né? Deu uma A gente passa um pouco da viajada, conta, né? mas Dá ficou. uma viajada. É, mas ficou bem bacana. Ó, nesse Olha a dá para ver outra melhor. vista. É. Que lindo, gente. E a- Impactante mesmo Não esse é? hall. E aí a gente, foi um pedido dela, né, de colocar essa peça que era da mãe. Então Uhum. esse também foi o único pedido dela, que tem um valor super sentimental e ela queria colocar. E a gente deixou no hall, né? E para ficar mesmo bem com cara de painel essa porta, não ficar evidenciando a porta, a gente colocou o puxador na própria madeira, ó. Então ele passa meio que despercebido, entendeu? Despercebido ali. É. Que lindo. A cliente falava que ela falou, eu vou começar a cobrar, porque ela falou assim, eu escuto toda hora alguém parar no meu andar Verdade. para poder fazer visita. Eu falei, cobra visitação, né? Aqui é um outro projeto. É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Tá. É. Isso aí é um dormitório. Olha, você pode ver que é todo o estilo de móvel, assim, mais clássico. Colonial, da época né? deu um trabalho para tirar esses móveis, porque é muito resistente, tem muita qualidade, sabe? Tem mais de 30 anos esses móveis e estão, assim, intactos. Só que na época era outra forma de instalação, né? Aham. Então, hoje em dia é tudo muito parafusado, Sim. encaixado. Não, aí foi feito no local, era prego, foi um trabalho danado para poder E tirar. ficou assim. E ficou assim. Aí a gente pegou uma parte também ali o closet era o dormitório de empregada, né? Lá no fundo, funcionários, a gente inverteu para cá e deixamos a lavanderia lá, porque como é um apartamento antigo, a lavanderia já era grande. Então não tinha necessidade do dormitório para funcionários. Aí a gente virou para cá e ele ampliou ali. Aí esse já é um outro apartamento, esse é em Sorocaba, Em Sorocaba. que também foi um cliente que já fez outras obras Que é aqui. E retornou. E e retornou. retornou. Então, esse em especial, assim, também é um apartamento bacana, mas tem algumas coisinhas que a gente pode mudar para melhorar sempre, né? Então, assim, para eu colocar um sofá mais alongado, eu tinha a parede que a construtora deixou para a TV, é justamente aquele cantinho ali. Tá. Então, assim, ficava desproporcional você olhar a TV jogada naquele canto e parecia que a sala acabava ali e o sofá vir para frente ficaria estranho. Então, o que a gente fez? Aqui é a porta do lavabo, logo depois da parede, a porta do lavabo, e aqui tinha um pedacinho de parede para depois ter a porta para o terraço. Aí a gente fez um painel inteiro que dá a impressão que o ambiente da sala vem até aqui, que dá na direção do sofá. Uhum. Entendeu? Porque senão, Entendi. se a gente tem essa situação, aí você vai pôr um tapete e fala, nossa, mas o tapete vai parar aonde, né? Não dá para largar o sofá sem tapete, mas aí vem muito mais do que o móvel da TV, enfim, e parece que não tinha espaço de continuidade da sala pelo outro lado. Então, a gente alongou aqui essa parede da TV para realmente ficar um ambiente também proporcional, né? Esse é o mesmo apartamento, a continuação apartamento. dele. Uhum. É tudo uma, né, E aí é o lavabo. Aqui é o que você lavabo. falou. E aí Aqui é a uma coisa- gente. Pode falar. Não, pode falar. Aqui eu queria fazer essa parte embaixo aberta, o nicho, mas geralmente pode aparecer o sifão, né? Uhum. Então, o que a gente fez? A gente fez um nicho mais raso. E esse fundo, ele tem um velcro e ele sai. Então, quando você precisar ter acesso... Uma manutenção desse sifão. Aí você tem o acesso por ali. Então, ele não ficou aparente e ficou fácil de fazer manutenção. De fazer manutenção.
Esse é o antes. E esse é o antes ali daquela cozinha que a gente mostrou integradinha É ali. isso. E esse E é o esse é antes o da antes sala. da sala. É. Olha só, gente, parece que é bem maior, Não, Parece. não é? né? Então a gente tem essa Olha, visão de que é bem ficou, maior. né? Ficaria estranho ainda ali uma porta de banheiro de frente Sim, pro... de frente pro sofá. É. Esse é o mesmo cliente que a gente tem em São Caetano, nós fizemos o de Sorocaba. É. É um apartamento com 270 metros e um banheiro enorme. E se você visse o layout desse banheiro, eu não acredito, é a primeira vez também que eu vi na minha vida. É um ambiente grande, quadrado. Para banheiro é um bom espaço, um bom formato. Só que eles colocaram a banheira no meio aqui da parede e tinha uma bacia sanitária de cada lado. 2 bacias sanitárias, se você quiser compartilhar, né? No momento ali, né? E então, assim, era um ambiente grande, mas ficava super apertado, porque não foi planejado de acordo, né, com, assim, que a gente tivesse uma circulação bacana. Então, ele era grande, mas ficava tudo apertadinho. A banheira ficava no meio aqui da parede, era uma bacia sanitária para cada lado. Aí ficava um pedacinho de bancada desse lado, um pedacinho de bancada do outro e um box aqui também. Então, entre a banheira e o box ficava uma passagem super apertada. Aí uma bancadinha de um lado, uma bancadinha, sabe, tudo espalhado, assim? Uhum. E aí eu coloquei a banheira para o canto e o box para o mesmo lugar, né, do mesmo lado. E aí a gente conseguiu uma circulação maior, uma bancada longa. Só que aí, como eu mexi em bacia sanitária, a gente precisa, para mexer no ponto de esgoto, né, de bacia sanitária, ou a gente precisa ter acesso pelo andar de baixo. Se o vizinho autorizar, você faz a outra a infraestrutura por baixo, né? Porque passa no forro do seu vizinho, de baixo, a tubulação. Ou a gente tem que fazer por cima, então é que a gente fez um degrau para poder movimentar aí a bacia sanitária. Mas Tem a ficou foto do bem... quadro, acho. Tendo antes? E essa é a sala do Essa é a sala do apartamento. mesmo apartamento. E esse foi, inclusive, um apartamento que saiu na revista Vogue. Tá. Esse foi que saiu na Esse foi Vogue. o projeto da Vogue. Uhum. Essa porta a gente fez revestida em couro. Que chique. E a única coisa que a gente manteve nesse apartamento foi a madeira do piso. E eu consegui arrumar a mesma para a gente poder subir aqui, fazer aquele detalhe que apareceu na foto anterior, que aí ficou piso e parede. E um pouquinho do teto, do forro. Esse Aí é o um mesmo ambiente, o dormitório do casal. Ah, Ali tá. a O sala, detalhe, né, da continuidade do piso para a parede e para o Isso. forro. E E aí é o antes, banheiro, do banheiro o antes. daquele banheiro, Daquele da banheiro. banheira. Ó, aqui ficava muito estreito, quase passava de lado, sabe? Sim. E tinha uma outra, aqui a bancada, igual que repetia. Então, assim, não era nada contínuo, sabe? Olha lá. Banheira e As duas vaso bacias. sanitário de cada lado. Olha a passagem aqui entre o box e a Não banheira. tem passagem. Né? Quase que tinha que passar por cima da banheira. É o... Aí é o antes. Também. A porta que a gente mudou lá. E aí essa dupla faz acontecer, né, gente? Porque assim, elas garimparam alguns projetos, mas tem muitos mais. Né? Tem. E pra gente mostrar aqui. E eu queria que vocês deixassem, né, pra gente terminar essa entrevista, as redes sociais de vocês. Começando pela Isabela. O meu- Aqui nessa câmera, ó. O meu é Isa Nemer Arquitetura. E o meu é Daphne Nemer. Daphne Nemer. Vocês nem perceberam que ela que mexe nas minhas redes sociais. E é isso, ó. Eu te convido a conhecer o trabalho delas. Eu quero visitar muitos projetos. Com E certeza. voltem muito por aqui. É uma história de amor pela arquitetura, por essa família, né? Com certeza. E lindíssimo o trabalho de vocês. Ai, Tá? obrigada. A gente fica lisonjeada pela
elogio. E ó, gente, eu te espero no próximo episódio, Casa Vida Prática. Vem pra cá conhecer esses escritórios de arquitetura, design de interiores que a gente ama tanto. E tem esses projetos aí inspiradores que a hora que você entra, você fala, meu Deus, né? 2 vasos sanitários aqui nesse banheiro, uma banheira no meio. E olha, tem transformação pura. Porque a gente precisa morar bem. E para morar bem, a gente precisa de projeto, de quem entende disso, né? Obrigada, te encontro no casavidapratica.com.br e te aguardo no próximo episódio. Nas redes sociais, Revista Vida Prática. Até a próxima!